Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula sobre naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Eu sou a professora Bruna Bardez, de Língua Portuguesa e Literatura, e vou dar continuidade com vocês no bloco no qual eu estava mencionando sobre o naturalismo no Brasil. Tinha algumas características, desde a linguagem coloquial, essa observação da realidade. Vamos compreender essa observação da realidade do que os problemas que a sociedade enfrenta, ou seja, autores desta época, que eu vou mencionar em breve, viam o que acontecia e tentavam retratar. Poxa, Bruna, mas eles seguiam fielmente o que acontecia, o que ocorria na sociedade? Não. Então vamos tomar cuidado com isso. Não era tudo que acontecia naquele período que o autor ia lá e descrevia, certo? Só mais para frente, quando eu falar do simbolismo, nós vamos perceber que um autor, sim, ele passou por problemas familiares e tudo que ele escrevia envolvia o ente querido que acabou sendo perdido na família. Aí podemos compreender que foi um trauma, né? Foi um problema grande para ele e que foi necessário aí retratar na escrita. Nós sabemos que o nosso um dos principais resquícios que nós temos e que é encontrado na escrita, uma forma de sentimento, através da escrita, é através da fala. Então, da questão da oralidade da escrita. Tudo que nós falamos, o que nós passamos para o papel, até o modo que nós escrevemos, até a nossa letra, há análises que podem ser comprovadas. Se eu estou feliz nesse dia, se eu estou triste, o que eu passei naquele período, qual foi a observação da linguagem que eu utilizei na época. Tudo isso nos ajuda, né? Nós que trabalhamos com essa parte das línguas, das letras, para poder compreender e fazendo com que o movimento fique histórico e nós possamos encontrar, então, características dos autores. Eu sempre também aperto muito essa tecla, que há provas que são colocadas, que eu discordo, perguntando o que o autor quis dizer. Então, o que o autor quis dizer neste texto? O que o autor quis dizer nesta obra? Não sei. Não posso dizer, né? Só se a gente for lá e perguntar para ele. Vamos até o cemitério? Difícil. Como que a gente pode compreender através da escrita, através do movimento histórico? Se é uma música, então normalmente é uma música em relação ao período que ele viveu. Isso é uma obra de arte. Nós podemos ter outras interpretações. Eu posso ter uma visão da arte em relação a uma imagem, a uma estátua, diferentemente do próprio escultor, né? Às vezes ele quis abordar uma determinada característica, mas todo mundo que olhava para aquela obra dele achava que era outra coisa. Então, o que ele quis dizer com isso? Difícil. Então, tomem cuidado com isso, tomem cuidado nas interpretações, né? Nós podemos colaborar com visões diferentes que ficam juntas na época. Eu também não posso pegar ideias que não têm entendimento algum e falar, não, o autor quis dizer isso. Temos que tomar cuidado. Um autor que eu vou falar muito para vocês, e que vocês já devem ter ouvido falar, foi Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, mais conhecido como Aloísio de Azevedo, nascido em 1857 e falecido em 1913. Ele traz como algumas características, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Ele foi jornalista, foi cronista, diplomata, pintor, desenhista, cartunista. Diversas profissões aí seguiram. Percebemos que ao longo dessas análises literárias que eu fiz com vocês, nós compreendemos que esses escritores, eles tinham, né, com um amor próprio pela escrita, mas tinham outras profissões também. Muitas vezes eram médicos, advogados, tradutores, jornalistas, e traziam como um amor pela escrita e tentavam ressaltar isso até mesmo para ajudar questões literárias da época. O Aloísio de Azevedo escreveu O Mulato, né, que ficou muito conhecido também por ser uma relação do negro para a época. Ele ocupou o 4º lugar da Academia de Letras, ajudou a constituir, então, o lugar da Academia de Letras, ou seja, os principais literários ocuparam essas cadeiras, ou seja, lugares renomados. Hoje em dia deram lugar para outros, né, os nomes ficam ainda, mas tem outros, como Maurício de Souza também, que ocupa uma das cadeiras. Quando eu falo cadeiras, vamos imaginar uma questão de valorização da escrita, tá? Autores muito famosos que escreveram textos relacionados aos períodos do Brasil que ocuparam esses lugares. São cânones famosos. Cânones são livros que são traduzidos, lidos pelo mundo todo. Cânones literários.
Ao ser lançado o Curtiço, né, que ele também lançou o Curtiço, teve uma boa repetição aí, uma recepção crítica da sociedade, chegando até obscurecer, né, a questão de Machado de Assis, a nível de Machado de Assis, que quando apareceu do realismo, nós vimos Machado de Assis, vimos Dom Casmurro, que próprio nome, Casmurro, era alguém que resmungava demais, e ele estava falando isso lá na faixa dos 60 e poucos anos, quando ele escreveu o livro, tá? Falando isso do personagem, não Machado de Assis. Quando é colocado essas características, que ele já começava a perceber que a mulher o traía, que ele pensava que Capitu, até então nós não sabemos na leitura, lá no realismo Machado de Assis, Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não. Há resquícios no livro. Daí até hoje nós temos uma pulga atrás da orelha, né? Falamos, poxa vida, será que realmente ela traiu ele com o Escobar, com o melhor amigo? Será que foi assim mesmo? Mas em nenhum momento coloca. E percebemos as características dele ciumento, sempre resmungando, e ele começa a ter uma outra visão. Ele olha o filho, e a aparência do filho já tem uma característica que é do melhor amigo dele. Então ele já começa a ter visões, já começa a imaginar que a mulher o traiu, mas em nenhum momento isso acontece. Já em Aloysio de Azevedo, então por isso essa relação do Aloysio com Machado, tá? Quando o Aloysio de Azevedo coloca características no livro dele, ele procura ser mais claro, ele procura ser mais direto. Os personagens que ele põe, ele já retrata em demasia, já são demasiadamente com características próprias, firmes do que acontece. E aí, além dessas influências, ele sofreu uma influência francesa, tá? Bebeu das fontes, quando eu falo que bebeu das fontes, muitas leituras ele teve, e foi sobre Émile Zola, né? Então ele leu, notou algumas características para que ele pudesse colocar aí nas obras dele. E sendo essa situação, ainda falei com vocês da crítica ao capitalismo, quando é colocado para a gente no livro Curtiço, o João Romão, ele está lá, né, estar junto dos moradores pobres, nós vamos perceber isso, em relação à burguesia, em relação a Miranda, que era dono, né, de alguns poderes aquisitivos, e ele é sua esposa. Então, são personagens que Aloysio de Azevedo quis colocar em contraste com o pobre. Então, vamos perceber isso. Eu vou contar brevemente a história do Curtiço, mas eu quero mais que nós nos atentemos à análise, porque esse é um livro que cai agora no final do ano, cai nos vestibulares, e se vocês puderem compreender, vamos fazer uma análise praticamente aí, um ponto de vista que eu trago a vocês, mas quero que vocês tenham pontos de vista de vocês, façam uma análise de vocês e vão com uma outra visão do livro. Né? Tem muitos alunos que falam, não vou ler, o livro é muito longo, tem 10 livros para ler, eu vou pegar só um resumo e já acho que eu entendo. Tomem cuidado com isso. Por quê? Nas provas, pede uma análise. E a análise é feita de um livro sobre o outro. Qual que é o período histórico de Memória de um Sargento de Milícias? Nós já passamos por ele. Qual que é a memória, uma relação, se eu for fazer, então, com o Primo Basílio? É feita uma análise, os livros conversam entre eles, podem ser de lugar comum, né, o que há em comum um com o outro, é uma relação de ideias opostas, antíteses, como isso é trabalhado, e são questões dissertativas, ou questões de alternativas, então a gente tem que ficar muito atento com isso. Voltando para a relação do Curtiço, vou falar uma questão de narrador, tempo e espaço. Quando eu falo de narrador para vocês, essa obra ela está em terceira pessoa de um narrador onisciente. Poxa, eu já ouvi falar em narrador onisciente. O que seria isso? Ele é mais conhecido, né, o que tem conhecimento de tudo, como propunha. Esse narrador onisciente, o que significa? Ele tem o poder total da estrutura do romance, entra no pensamento dos personagens, faz julgamentos sobre isso e tenta comprovar como se fosse cientista as influências do meio, raça e momento histórico. Então, só para compreender o que seria isso. Na questão de tempo, quando eu falar tempo com vocês ou mencionar alguma coisa, a visão é de uma forma linear. Linear é assim como eu coloquei no primeiro bloco para vocês, daquela reta lá cronológica que eu explicava desde o trovadorismo, e estamos agora no naturalismo. Uma forma linear. Vai seguir, tem o começo, meio e fim. O que acontece lá no início? Era o homem que era dono de um cortiço. E aí tinha uma fábrica do lado. E aí depois
as pessoas começaram a trabalhar na fábrica e começaram a busca de moradia. Então, tinham que se hospedar, tinham que ter uma moradia lá no Cortiço. Ah, ok, então isso é uma relação de tempo? Certo, aconteceu no século XIX no Brasil. Vamos pensar que estamos no naturalismo brasileiro. O que mais dentre dessas características? Vou pensar numa relação de espaço. Quando eu penso numa relação de espaço, como que eu coloco isso? É colocado em duas formas de espaços. Dois espaços são explorados. Por quê? Temos o espaço da obra do Cortiço, né, que é o casebre mal arranjado, em que vivem os pobres, e temos uma questão de espaço no qual se misturam as raças. O negro, temos a questão também das classes sociais, classes baixas, a promiscuidade, ou seja, a questão da prostituição. Então, são pessoas que moram nesse cortiço que são de classes sociais e pensamentos diferentes, mas que têm um propósito. Ou tem pessoas que moram ali, tem homens que moram ali que trabalham. E como que eles lidam? Ficando com mulheres, aparentam uma mulher negra, que faz um café que dá para sentir o cheiro. No próprio livro é usada a sinestesia, né? Outra figura de linguagem. A gente, ao ler essas obras, nós conseguimos quase que sentir. E isso faz uma relação da época. O autor, Aloysio de Azevedo, queria muito demonstrar isso. Dentre esses períodos, só para voltar aqui com vocês, Aloysio de Azevedo ficou conhecido pelo Mulato, a Casa de Pensão e o Cortiço. Esses dois que eu deixei mais ressaltado foram os dois principais. Então, desde o Mulato, quando ele quis fazer uma relação do negro, demonstrar essas características, e do Cortiço, que ele coloca o negro, mas também envolve uma relação da burguesia, fazendo uma crítica a isso. Aqui está a capa de um dos livros, uma das versões, em relação ao Cortiço. Tá? E dentro do Cortiço, eu vou trabalhar com vocês algumas características desses personagens, né? Desde características deles até os nomes, para quando vocês lerem, vocês tentarem se atentar. Ah, Bruno, eu tentei ler, não compreendi. Tem alunos que já leram e não compreenderam, ou não tiveram aquela maturidade que eu costumo falar, que às vezes tem livros, tem momentos da nossa vida que nós não estamos maduros para aquele livro. Né? Às vezes falta um conhecimento, às vezes falta conhecer um período histórico, às vezes falta uma análise, um diálogo com alguém, uma conversa, e aí sim, nós vamos com outro olhar, fala, nossa, mas esse livro é muito curioso. Eu fiquei muito curioso e curiosa para poder estudar e compreender. Agora, me parece que o Cortiço tem mais sentido, estou gostando. Será que são boatos, balbúrdias, emblemáticas que tem, briguinhas deles no Cortiço? Ah, vou adorar, tem gente que gosta disso. Tem gente que fala, não, então será que mostra as características do povo brasileiro dentro desse Cortiço? Será que são pessoas com características e pensamentos diferentes? Também, né, uma das características que o autor quis abordar aí. Dentro da capa que nós estamos percebendo, a gente pode notar isso. Então, temos desde lá um homem. Olhem a imagem, é sempre importante analisar a imagem. Analisem muitos quadrinhos, as tiras. Vejam as imagens primeiro e depois vocês vão para o texto. Sempre falo isso. Viram que na primeira imagem nós temos aí uma negra, né? Ela é a Rita Baiana do livro. E ela está com uma faca na mão. Então, poxa vida, o que será que ela queria, o que foi demonstrado aí? Qual que é essa visão? Esse é como um personagem principal, o primeiro foco que nós temos. E aí depois, num outro foco lá atrás, nós temos uma outra mulher, uma mulher lavando roupa, que era muito comum na época, né? As mulheres de cortiço, as pessoas, as lavadeiras, ficarem ali lavando as suas roupas e depois estenderem. Vimos também uma relação de um homem de costas, viram que ele está de outra cor, né, está mais acinzentado, então, ou seja, foi para não dar tanto foco nele. Então, é importante vocês terem esta visão. Olhem tudo, sempre procurem ter essa análise para compreender. Tentem imaginar, por que é um cortiço? O que significa um cortiço? É um lugar numa casa onde moram várias pessoas. E essas pessoas utilizam o mesmo toalete, usam o mesmo banheiro? Provavelmente. E aí precisa saber lidar com isso, sim. E se uma pessoa tem um pensamento diferente do meu e está gritando lá em cima no cortiço? Dá brigas, são problemas que fazem relação à época. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo, tomar uma água, um café, e eu volto com vocês no próximo bloco, falando todas as características e os personagens do livro Cortiço. Até mais.